Capítulo 13. Sua espada e seu escudo. Estas estratégias para desviar e subjugar os olhos podem parecer muito simples, talvez até fáceis de se adotar, mas não são. Satanás luta contra você com mentiras, enquanto seu corpo luta contra você com desejos e a força de maus hábitos profundamente enraizados. Para vencer, você precisa de uma espada e de um escudo. De todas as partes do seu plano de batalha, está provavelmente a mais importante. Sua espada. Você precisará de um bom versículo bíblico para ser sua espada e seu ponto de encontro. Apenas um. Pode ser muito útil a memorização de vários versículos das Escrituras sobre pureza, à medida que eles agem para no fim transformar e lavar a sua mente. Mas ao utilizar o método Cold Turkey, dia após dia lutando contra a impureza, ter vários versículos na memória pode ser tão maçante como colocar nas costas uma mochila de 50 quilos para entrar em um combate corpo a corpo. Você não estará ágil bastante. Por isso, recomendamos um único versículo de ataque, e ele deve ser rápido. Sugerimos como linha de frente J31, fiz aliança com meus olhos. Quando você falhar e olhar para uma corredora, diga com firmeza, não, eu fiz uma aliança com meus olhos, não posso fazer isso. Quando você olhar para um outdoor com peitos de mulher, diga, não, eu fiz uma aliança com meus olhos, não posso fazer isso. Esta ação será como uma rápida apunhalada no coração do seu inimigo. Seu escudo. Um versículo de proteção sobre o qual você pode refletir e do qual pode retirar forças até mesmo quando não estiver no auge da batalha, pode ser até mais importante que sua espada, porque ele coloca a tentação fora do alcance dos seus ouvidos. Sugerimos que você escolha este versículo como seu escudo. Fugir da impureza. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6 versículo 18 a 20. Temos destilado este versículo escudo até seu âmago, e o repetido diante de muitas situações de tentação ao enfrentar imagens ou pensamentos sensuais. Você não tem o direito de olhar para isso ou pensar sobre isso. Você não tem a autoridade. Um escudo assim pode ajudá-lo a pensar de maneira correta sobre as verdadeiras questões envolvidas à medida que você enfrenta a tentação em sua luta pela pureza. O poder das tentações de Satanás repousa em seu suposto direito de tomar decisões relacionadas ao seu comportamento. Se você não acreditasse que tivesse o direito, nenhum poder tentador poderia tocá-lo. Fred, folheando a Playboy. Em certa ocasião, passando a noite em um hotel, desci ao hall atrás de uma máquina de gelo. Em cima da máquina estava uma revista Playboy. Acreditando que eu tinha o direito de decidir qual deveria ser meu comportamento, fiz a seguinte pergunta: devo ou não olhar esta Playboy? No momento em que fiz esta pergunta, abri a porta a conselhos. Comecei a ver os pontos positivos e negativos. Mas, muito pior que isso, fiquei aberto ao conselho de Satanás. Ele desejava ser ouvido sobre esse assunto. Ele me bajulou e mentiu, mantendo minha mente concentrada na conversa para que eu nem notasse que meu corpo estava deslizando em uma ladeira de luxúria. Quando ele terminou, a única resposta que eu queria ouvir era: sim, você deve olhar. Neste ponto repousa o poder da tentação. Você pode temer que, nesta batalha, a tentação seja muito forte, mas as tentações, honestamente, não têm poder nenhum sem nossas próprias questões arrogantes. Coloque-se no meu lugar naquela noite. Longe de casa, a serviço, você está caminhando para encher o balde de gelo e espia a revista Playboy. Mas sua mente tem pensado no versículo escudo, as palavras de 1 Coríntios 6. Qual é a sua resposta interior? Não tenho o direito nem de considerar olhar a revista. Não tenho autoridade. Esta convicção não deixa espaço para que pontos positivos e negativos influenciem de forma enganosa seu cérebro. E quanto a Satanás, já que você não perguntou nada, não ocorrerá nenhuma conversa com ele, uma conversa na qual ele poderia tentar fazer com que você mudasse de ideia. Tanto para a mente como para os olhos. Sua espada e seu escudo fortalecerão não apenas no controle dos olhos, mas também enquanto você estabelece um perímetro de defesa com sua mente, o qual exploraremos mais detalhadamente na parte 5. Eis aqui um exemplo. Você está dirigindo por uma rodovia a caminho de um compromisso. Você e sua esposa estão distantes já faz algumas semanas. De repente, uma antiga namorada surge em sua mente. Note a grande diferença de perspectiva entre as duas possíveis respostas a seguir. 1. Eu deveria estar sonhando acordado agora com a minha antiga namorada. 2. Não tenho nem o direito de fazer tal pergunta, porque não tenho autoridade para tomar essa decisão. A primeira resposta implica que você tem autoridade e o direito de tomar a decisão.
A segunda implica que a questão, em si, já é discutível. Chamamos esta segunda resposta de vivendo dentro dos nossos direitos. Se vivermos dentro dos nossos direitos, as leis de Deus da semeadura e colheita nos protegerão. No momento em que pisamos fora dos nossos direitos, as leis da semeadura e da colheita começam a funcionar contra nós. Envolvemo-nos em um motim, roubando a autoridade de nosso capitão. E estamos de volta ao alcance da voz de Satanás. Rei disse recentemente que estava confuso sobre seus direitos. Minha esposa Jan e eu tivemos uma briga feia um dia desses, ele disse. Eu estava olhando para algumas mulheres bonitas e dei um pequeno assobio. Ela ficou muito brava e disse que eu não deveria olhar para outras mulheres. Bem, eu acho que não tem problema nenhum olhar para outras mulheres. Só porque eu não posso pedir o prato não quer dizer que não posso olhar o cardápio. Nossa resposta é a seguinte: primeiro, não achamos que homens casados tenham o direito bíblico de olhar para outras mulheres. Mas depois que uma esposa diz que está chateada com isso, todos os direitos certamente vão pelo ralo. Rei perdeu seus direitos quando pensou que poderia olhar para outras mulheres como um gastrônomo elaborando o cardápio de um restaurante sofisticado. Ele se abriu para o conselho confuso de Satanás. Aqui segue o que ele pode ter sussurrado. 1. Deus criou as mulheres bonitas por um motivo. É claro que você deve olhar. Ele a criou para você. 2. Não vai doer nada, você só está olhando. Ainda nem começou a cobiçar. 3. A vida fica insuportável de ser vivida com padrões tão rígidos. Não é possível que Deus a tenha criado deste jeito para você. Siga em frente e olhe. Ele o ama e deseja que você viva da forma mais abundante. 4. Sei que sua esposa fica chateada quando você olha para outras mulheres, mas ela é muito imatura. Ela tem um problema, não você. Ela precisa crescer em conhecimento e liberdade. O ciúme é um pecado, e provavelmente ela tem um problema relacionado com o pecado. Fora dos direitos dele e com seu escudo abaixado, Rei balançava a cabeça a cada uma destas declarações. Mas isso não tinha de acontecer. Proteja-se do poder da tentação, submetendo-se à definição dos seus direitos por Deus. Fred, o que esperar? Tudo bem, você fez uma aliança com os olhos para subjugá-los e treiná-los para que se desviem. Talvez você tenha identificado suas áreas fracas, criando uma defesa personalizada para cada uma, e já tenha pego a espada e o escudo. O que você pode esperar que aconteça nas próximas semanas, ou até mesmo anos? Eis aqui um pouco da cronologia do que se desdobrou para mim quando meus perímetros aumentaram. Resultados de curto prazo. As primeiras 2 semanas foram repletas de fracassos. Meus olhos simplesmente não cumpriam sua parte e não se desviavam das coisas sexuais. Meus escudos contra as mentiras de Satanás eram muito fracos, mas continuei lutando com fé, sabendo que Deus estava comigo. Durante a 3ª e a 4ª semanas, a esperança brotou quando comecei a vencer nas coisas em que eu sempre falhava. Não posso expressar como essa mudança foi dramática e surpreendente para mim. As bênçãos e os dons de Deus superam tudo aquilo que se possa pedir ou pensar, pois quando semeamos retidão, somente a mente de Deus pode conceber as bênçãos que colhemos. Não conseguia acreditar em como eu agora vivia para agradar Brenda. Durante a 5ª e a 6ª semanas, meus olhos alcançaram uma regularidade em se desviarem do que fosse sensual. No final da 6ª semana, tive aquele sonho intenso que mencionei anteriormente. A opressão espiritual findou-se, e o véu de distância de Deus desapareceu. Embora eu ainda não fosse perfeito, o restante era apenas descida de morro. Para você, pode ser que não demore muito tempo o aumento do perímetro de defesa de seus olhos. Se você realmente deseja que isso aconteça, vai ser tudo muito rápido. Muitos homens já me disseram várias vezes: Fred, isso é fantástico, aconteceu do jeito que você falou. Bem na 6ª semana, tudo se encaixou. Mas 6 semanas não é uma regra fixa. Pode levar menos tempo ou talvez mais, dependendo das suas fortalezas e do seu comprometimento com a tarefa em questão. Resultados de longo prazo. À medida que você continua a viver de forma pura, a cerca de proteção contra a tentação fica cada vez mais densa ao seu redor. Se você é diligente, Satanás precisará de um arremesso de granadas de tentação muito mais longo para atingir os quartéis generais de sua vida. No longo prazo, você ainda terá de monitorar seus olhos, sim, pelo fato de a tendência natural dos seus olhos ser para o pecado, e você logo retornará aos maus hábitos, se for descuidado. Mas com um mínimo de esforço, bons hábitos se tornam permanentes. Como uma observação prática, se você viver em uma região que apresente as 4 estações do ano, o fim da primavera e o começo do verão pedem uma alta dose de diligência,
pois as temperaturas mais altas permitem que as mulheres usem menos roupas. Planeje intensificar suas defesas nesses momentos. Depois de mais ou menos um ano, embora isso possa levar mais tempo, quase todas as grandes batalhas vão cessar. A tarefa de desviar seus olhos se tornará muito mais enraizada em você. Seu cérebro, agora sob intensa vigilância, raramente deslizará mais, tendo desistido há muito tempo de suas oportunidades de retornar aos velhos tempos de euforia de prazeres pornográficos. Um pouco maluco, considerando novamente os detalhes do nosso plano, temos de admitir que ele parece um pouco maluco. Defesas, truques do cérebro, desvios dos olhos, renúncia de direitos. Cara, até pensamos se Jó não ficaria um pouco assustado. Por outro lado, deveríamos, talvez, esperar que um plano consistente trouxesse essa impressão mesmo. Pense em todos os homens que são chamados à pureza, e no entanto poucos parecem saber como alcançá-la. Qual é o ponto crucial? Precisamos utilizar todos os nossos recursos e toda a nossa criatividade para destruir os maus hábitos e cada centímetro de liberdade em Cristo para caminhar livre do pecado. Temos sido possuídos por esses hábitos há anos, os quais nos levavam a desejar qualquer mulher com os olhos. Vale a pena morrer pela liberdade do pecado, de acordo com Jesus. Vá por nós. Mas também é uma razão pela qual vale a pena viver. O coração de uma mulher. Enquanto você tenta ajudar seu marido nessa batalha por seus olhos, não enxergue através dos olhos de mulher. Sua sexualidade é relacional, então você vai pressupor que seja parte do problema, mas ele possui um problema de visão que provavelmente não tem nada a ver com você. Uma história sobre Terry e Courtney pode ilustrar este ponto. Agora casados, eles se conheceram quando frequentavam a escola dominical juntos. Courtney é uma linda mulher. A piada no campus era que Courtney recebia uma proposta de casamento por semana. Isso significa que, depois que Terry se casou com ela, os olhos dele não deveriam mais vagar por aí, certo? Errado. Seus olhos passeavam, sim. Havia algo de errado com o relacionamento? Não. Courtney havia perdido sua beleza? Não. Qual era o problema, então? Os olhos e a mente de Terry não estavam treinados. O problema dele não tinha nada a ver com Courtney. Se um marido tiver um problema com os olhos, a esposa dele sempre tenderá a colocar pressão sobre si mesma para melhorar o visual ou mudar o seu jeito para realizar coisas agradáveis para ele, achando que isso ajudará a deter o problema. Pensei que eu tinha de me tornar mais agradável para meu marido, disse Rita. Pensei que eu deveria lhe fazer massagens, sentar-me, conversar com ele e ouvi-lo com atenção quando ele voltasse para casa. Tais coisas, no entanto, não vão mudar o problema de visão do seu marido, se ele tiver mesmo um. Os homens certamente apreciarão seus esforços em buscar o melhor da sua aparência. Andrea disse, faço minha parte para ter certeza de que ele não tenha razão nenhuma para deixar seus olhos perambulando por aí. Mesmo quando estou em casa e não vou a nenhum lugar, arrumo meu cabelo, ponho a maquiagem e uso roupas bonitas. Mas se um homem tem um problema de visão, não é porque sua esposa precisa parecer mais atraente. Na maior parte do tempo, disse Brenda, parece que é a tarefa do marido ser puro. Não vejo muita coisa a ver com as mulheres nessa área. Não podemos controlar corredoras, recepcionistas ou outdoors. Com a maioria dessas coisas, os homens devem lidar sozinhos. É mais uma luta deles do que nossa. Seu marido não reclamará se você tentar ficar mais bonita. E à medida que busca ajudá-lo, eis aqui algumas outras ideias úteis. 1. Assista ao que ele assiste. Vamos dizer que é uma noite de sábado, e você e as crianças decidem que uma apresentação profissional de patinação é uma atividade familiar perfeita para aquele dia. Vocês se sentam com a pipoca, e os olhos de sua filha cintilam com a expectativa. Seu marido pode achar, naquele momento, que assistir à patinação feminina com mulheres em trajes pequenos seja demais. Se ele pedir para sair e ir zanzar pela garagem, deixe-o ir. 2. Ajude-o a encontrar um novo equilíbrio. Quando ele estiver passando pelo processo cold turkey e o apetite por você aumentar, ajude-o sem reclamações. Quer dizer que eu devo dançar por aí como uma mulher de cabaré? Não. Você não precisa usar roupas de couro e correntes, nem dar um banho de iogurte nele. Ele apenas possui um apetite intensificado por você. Simplesmente lide com isso com carinho, respeito, ternura e disposição até que seja encontrado um equilíbrio. 3. Neutralize o ciclo de 72 horas. Conforme mencionamos anteriormente, quando os homens não têm alívio sexual regular, eles têm muita dificuldade em controlar os olhos. Ajude-o nessa batalha.
Forneça o alívio. Isso quer dizer que ele deve fazer sexo a qualquer momento que quiser? Claro que não. A Bíblia diz que você não deve recusar o sexo por períodos prolongados, mas os homens amam interpretar esse trecho das Escrituras incorretamente, dizendo que eles têm o direito a relações sexuais sempre que desejarem. Temos ouvido histórias sobre alguns maridos que compeliram suas esposas a fazer sexo uma, duas e, às vezes, até 3 vezes por dia. Talvez seu marido precise se lembrar de que este ciclo dura 72 horas, e não 72 minutos. Se seu marido exige sexo mais de uma vez por dia, provavelmente passa por um problema de luxúria que precisa ser resolvido ou é um quase viciado em sexo que precisa de terapia. Permita que ele a cobice um pouco. Permita que ele a observe sair nua do chuveiro. Se ele não pode mais se satisfazer sexualmente com a visão de outras coisas, deixe-o olhar para você. Você pode não se importar muito com seu próprio corpo e não querer ser cobiçada, mas parecerá cada vez melhor para ele. 2. Faça check-up regularmente. Como já dissemos anteriormente, você não deve ser o parceiro de responsabilidade dele, mas verificar como ele está, com bom humor e graça. Ajuda-o ao mesmo tempo que a encoraja e a faz sentir-se mais segura. Quando estamos passeando por aí, disse Cathy, e aparece alguma corredora em roupas agarradas, eu investigo um pouco mais para ver quais são as reações dele ao vê-la. Ellen acrescentou, eu fico observando para ver se ele olha para revistas de mulheres encontradas nas prateleiras de supermercados. Ele se sai muito bem. É bom que um homem saiba que sua esposa observa, às vezes. Isso o ajuda a manter-se forte.